Olá pessoal, hoje nós vamos para mais uma correção de atividade de física. Vamos para a primeira questão. Explique a função e faça a representação esquemática dos seguintes dispositivos de um circuito elétrico. Bateria. Função: fornecer energia elétrica a um circuito. Representação esquemática está aqui, ó. A bateria equipara-se a um gerador, porque ela fornece energia elétrica a um circuito. Então, ó, sempre a orientação da corrente vai do polo positivo ao polo negativo. Motor elétrico, função: transformar energia elétrica em energia mecânica. Representação esquemática está aqui, ó. É o inverso do gerador. O motor elétrico é um receptor. Então, nós temos a intensidade de corrente, o sentido real, que vai do negativo ao polo positivo. Resistor: transformar energia elétrica em calor. Representação esquemática está aqui, ó. Chave: equipara-se a um interruptor. Função: ligar ou desligar o circuito elétrico. Representação esquemática: nós temos a representação esquemática do circuito aberto, que é onde está desligada. Se o circuito estiver fechado, a corrente passará normalmente. Fusível: função: interromper a passagem de corrente elétrica, os dispositivos de segurança. A representação está aqui, ó. Amperímetro e voltímetro, função: medição da corrente elétrica e voltagem elétrica, respectivamente. Ou seja, o amperímetro mede a corrente elétrica e o voltímetro a voltagem elétrica. Representação do amperímetro, essa daqui, a representação do voltímetro está aqui. Então, respondemos a primeira questão. Questão 10. Um fusível em um circuito elétrico é um fio projetado para fundir e, desse modo, abrir o circuito se a corrente exceder um valor pré-determinado. Pergunta: quais são algumas características de um fio fusível ideal? Resposta: ser um bom condutor de eletricidade e baixo ponto de fusão, como é o fio de estânio-chumbo. Ou seja, o estânio-chumbo, além de ser um bom condutor de energia elétrica, ele tem um baixo ponto de fusão, ou seja, num hipotético curto-circuito do sistema, esse estânio, a corrente elétrica vai intensificar a passagem de corrente elétrica, vai haver o efeito Joule, ou seja, esse estânio-chumbo irá esquentar e ao mesmo tempo irá derreter, deixando o circuito aberto, impedindo a passagem de corrente, consequentemente impedindo a passagem de corrente elétrica e protegendo todo um sistema. Questão 12. O que vai sendo consumido quando uma corrente elétrica atravessa um resistor? A carga elétrica ou a energia elétrica que ele transporta? Então vamos lá. Para responder essa questão, vale relembrar que a carga elétrica são as partículas, vamos dizer assim, são as partículas que atravessam um determinado condutor. A energia elétrica é o que está sendo consumida nesse fluxo de corrente elétrica. Então, a resposta correta é a energia elétrica. Questão 14. Considere o circuito representado na figura. Então, nós temos aqui a representação do circuito. O gerador está gerando uma tensão elétrica ou diferença de potencial de 100 volts. Nós temos a presença desse primeiro resistor, com 4 ohms. O segundo resistor não tem valor. O terceiro resistor está com 2 ohms. Temos a intensidade nesse ramo de 10 amperes, nesse outro ramo 6 amperes e no outro ramo I.
a pergunta é: quantos nós e quantos ramos esse circuito possui? Primeiro temos que saber o que são nós. Então, os nós são ponto de encontro de 3 ou mais condutores, ou 3 ou mais ramos, que são os fios de um circuito. Então, e os ramos são os condutores, são os circuitos, são os fios, né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho, começa o gerador. Bem aqui tem um pontozinho, onde tem 1, 2, 3 ramos. Então, aqui é o nosso primeiro nó. Aí ele vai se subdividir em dois, esse ramo vai se subdividir em dois, vai passar por uma resistência, encontra aqui, esse outro ramo encontra aqui e se torna um de novo. Então, 3 ramos gera um nó, 3 ramos gera um nó. Então, quantos nós nós temos? Nós temos 1 e 2 nós. E ramos, nós temos 1, aqui é um ramo, 1, aqui eu tenho o segundo ramo, 2, e aqui eu tenho o terceiro ramo. Tá certo? Então, um ramo, outro ramo, segundo ramo, terceiro ramo. Então, nós temos quantos nós? Nós temos 2 nós e 3 ramos. Resposta correta. Está respondida a letra A. Letra B. Calcule a intensidade de corrente I. Então, nós temos nesse ramo 10 amperes, nesse ramo 6 amperes, e aí ele quer saber nesse ramo qual o valor da intensidade de corrente. Para responder essa questão, devemos relembrar a lei, o que é a lei dos nós. A lei dos nós nos diz que em cada ponto ou trecho de um circuito elétrico, onde há corrente elétrica fluindo, não há acúmulo de cargas elétricas. Em outras palavras, tudo que entra é igual a tudo que sai, ou seja, tudo que entra em um nó é igual a tudo que sai, porque nada se acumula. Então, nós podemos verificar que nesse ramo nós temos 10 amperes, de acordo com a lei dos nós, nós temos nesse ramo 10 amperes. Ao passar por esse nó, ele subdivide em 6 e I. Então, nós temos 10 é igual a 6 mais I. Então, vamos isolar, como nós queremos descobrir o valor de I, vamos isolá-lo passando 6 para o outro membro. Se 6 é positivo no segundo membro, 6 passará para o primeiro membro negativo. 10 menos 6 será igual a 4 amperes. Está respondida a questão. Então, nosso exercício está respondido e até uma próxima oportunidade.